E aí, pessoal, prontos para mais uma aula de língua portuguesa? A língua do nosso grande Mia Couto. Puxa, professor, mas o Mia Couto é moçambicano. Não tem problema, falante da língua portuguesa. Nós fazemos parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. O Brasil é só o país mais numeroso, do ponto de vista da população, dos falantes desta belíssima língua. Continuando aqui nos nossos conhecimentos de morfologia, desta modalidade da gramática, dentre as várias modalidades, em que nós estamos estudando aqui classes de palavras ou classes gramaticais, dando sequência, o nosso tópico de hoje é preposição. Maravilha? Eis aqui mais uma classe de palavras que tem uma boa incidência em questões de prova, principalmente nas boas bancas, tá bem? Vale a pena a gente entender a definição, quais são as preposições, fundamentalmente as essenciais, e também a perspectiva morfossintática em relação às preposições. Por que eu estou dizendo morfossintáticas? Porque a preposição, tal como a gente viu no advérbio, se você não viu ainda, corra lá assistir as duas aulas sobre advérbio. As preposições também podem ter o que a gramática chama de noção, tá? Um aspecto semântico no contexto. Legal? Em relação à preposição, a gramática vai usar o termo noção. Em relação ao advérbio, os gramáticos vão usar o termo circunstância. Trata-se basicamente da mesma coisa, é o sentido, é a ideia, é o valor semântico que esses vocábulos entregam a depender do contexto. Tudo bem? E este tópico, esta conexão entre morfologia e semântica, é bastante cobrado nas provas, tanto em relação ao advérbio como em relação à preposição. Por isso que nesta classe gramatical também vale a pena a gente ir aqui com vagar, tá? Passinho após passinho. Belezinha? Avancemos, pois, para a definição de preposição. Trata-se de classe gramatical invariável, está lá no nosso recurso mnemônico, lembram dele? 4 classes gramaticais invariáveis, conjunção, quem mais para formar o mnemônico capim? Conjunção, quem mais? Advérbio, preposição e, por fim, interjeição. Legal? No nosso mnemônico é a terceira classe gramatical, o P do capim. Classe invariável não muda de gênero, de número e grau, não flexibiliza de forma alguma. E a sua perspectiva do emprego, na perspectiva do emprego do vocábulo, nós temos que a preposição ela conecta, ela liga palavras e orações. Ela conecta este vocábulo. Esta palavra é fundamental para você entender como que a preposição atua quando empregada. Ela vai fazer a ligação entre um verbo e seu complemento ou um termo nominal e seu complemento. Maravilha? Inclusive no slide não estava aparecendo aqui ainda por inteiro, mas agora foi! Faz parte dos conectivos da língua portuguesa. Quais são os conectivos? Fundamentalmente as preposições e também as conjunções, que nós veremos em breve. Conjunção é um tanto mais complicado que preposição. Por isso que a gente vai caminhando assim, dentro das classes de palavras, das mais tranquilas para as mais complexas. Ao chegarmos em advérbios, já entramos nas mais complexas. Sequência do nosso conteúdo aqui, preposição e, em breve, conjunção. Somadas preposições e conjunções, nós temos os conectivos da língua. As duas classes gramaticais que conectam aspectos da língua portuguesa. Maravilha? Se ainda não está muito claro, com os exemplos de aplicação vai ficar. Na primeira frase aqui, olha. Eu gosto. Se eu disser para vocês, pessoal, está aí me assistindo, eu chego e falo aqui, pessoal, eu gosto. Você está pensando automaticamente em uma pergunta. Ficou vago, não ficou? Está faltando um complemento aí, não tá? Você percebe automaticamente, porque é falante da língua como eu, que está faltando um complemento. Não tem sentido pleno. Eu gosto. Você está fazendo a seguinte pergunta. Diga aí, quem sabe eu consiga ouvir. Você está se perguntando, de que? Ou já fazendo a contração da preposição com o artigo, do que, não é? Eu gosto, e aí você está perguntando, do que? Ou de que? Está vendo que na sua própria pergunta mental aí, que apareceu, ela surgiu em sua mente, já apareceu a preposição? Ela conecta termos verbais e seus complementos, mas não só, como nós veremos. Vou completar aqui à mão. Vem comigo. Eu gosto, por exemplo, de samba. Como dizia o nosso grande Dorival Caymmi, quem não gosta de samba
Bom sujeito não é, não é verdade? Eu gosto de samba. Olha ali a nossa preposição. O que ela está fazendo? Conectando o verbo gostar com o termo samba, que é o complemento do verbo. Maravilha? Aqui, portanto, repare que interessante. O tópico da preposição é morfologia. Já já nós vamos ver os valores nocionais, alguns dos valores nocionais das preposições, que também são muitos, que é um aspecto semântico desta classe gramatical, deste aspecto morfológico. Há aí uma conexão entre as duas modalidades da gramática. Mas há também aqui uma transição para a sintaxe. Quando trabalhamos preposição, nós já estamos falando automaticamente de regência. Regência verbal e regência nominal. O que é a regência? Se vocês buscarem nos gramáticos, vão aparecer definições rebuscadas. Aqui a nossa perspectiva é pragmatismo. Vamos tentar aprender de uma maneira mais simples, mais palatável, mais fácil de digerir. O que é regência? É uma pergunta. Qual a preposição requisitada pedida por verbos e termos nominais? No caso do verbo gostar, ele pede uma preposição. E nesse caso é a preposição de. Aqui nós estamos falando automaticamente, portanto, de regência. Maravilha? Olha que interessante, é um tópico de morfologia que se conecta à sintaxe e mais, ele avança para mais um terceiro tópico. Por que eu estou explicando isso, pessoal? Porque em língua portuguesa, os tópicos são vários dos tópicos são interligados. E é sempre complicado para a gente, em um curso que é linear, ter que explicar algo que é multifacetado. Nós temos necessariamente que fazer esses enxertos, essas conexões. Tudo bem? Então, olha só. Eu gosto de samba. Apareceu aí a preposição. Apareceu um aspecto de regência verbal, porque trata-se de um complemento de um verbo. Mas há também o complemento nominal. Olha aqui. Risoleta tem medo. Se gosto é verbo, medo é o quê? Medo é um substantivo. O que fazem os substantivos? Você viu lá na aula de substantivo. Substantivos dão nome aos seres e às coisas. Eu adoro essa palavra da língua portuguesa, coisas, que é um guarda-chuva que cabe tudo embaixo, né? Cabe inclusive os tais dos seres, que eu acabei de dizer, né? Seres e coisas. Mas na verdade, coisas também inclui seres. É um enorme guarda-chuva para absolutamente tudo da língua. Os substantivos dão nomes às coisas. Medo é um nome de um sentimento. É um substantivo. Legal? E ele pede um complemento. Se eu lhes digo, Risoleta tem medo, apareceu a pergunta mental. Você está se perguntando. Está faltando um complemento, né? Está se perguntando. Risoleta tem medo do quê? Já na forma contraída com artigo, preposição de e artigo o. Do quê? Ou então, sem o artigo, de quê? Legal? Não está aparecendo aí a questão? Risoleta tem medo, digamos, de duendes. E quem não tem? Risoleta tem medo de duendes. Quem não tem? Todo mundo que nunca viu um duende não tem medo de duende. Deixa eu dar, olha só a lousa sensitiva. O professor encosta a camisa, pronto. É a camisa do Unicursos. Ela funciona com a caneta. Daqui uns dias eu vou estar escrevendo aqui, ó, com os ombros. Termo de complemento nominal. Olha o que aconteceu no primeiro exemplo. Nós temos a preposição conectando o complemento ao verbo. Aqui nós temos a preposição, a mesma, de, ligando dois termos nominais. Percebe? E aí, repito, estamos falando de preposição, morfologia, mas estamos falando também de sintaxe. O tópico da regência já apareceu. Regência verbal, no exemplo 1, regência nominal, no segundo exemplo. A pergunta da regência é, já conectando os tópicos, qual preposição termos verbais e termos nominais pedem? Termo nominal, medo. Quem tem medo tem medo de algo. A preposição que ele pede é de. A mesma da forma verbal gostar. Belezinha? Mas só existe essa preposição? Claro que não, pessoal. Claro que não. São várias, quase 2 dezenas das chamadas preposições essenciais. Aqui no nosso exemplo coincidiu, tá? E é até interessante a gente ver a mesma preposição funcionando de maneira diferente. Aqui conectando o verbo e seu complemento, no exemplo 1, e no exemplo 2, conectando termo nominal com outro termo nominal. Bueno? Mas aqui um terceiro exemplo de preposição, para vocês verem que legal esse tópico morfológico
da preposição, esta classe de palavra. Ela introduz o tópico de regência, quase que automaticamente, mas introduz também uma derivação da regência, um fenômeno da regência. Qual o fenômeno da regência que eu estou fazendo referência aqui? Vai aparecer no exemplo 3, a crase. A crase é uma derivação do fenômeno da regência. Por quê? Porque eis que na frase Onofre vai, está faltando também um complemento. Eu digo para vocês, o Onofre vai, você está se perguntando, aonde, não é? E aí, aonde é exatamente o vocábulo só, mas a preposição a, ela se junta ao vocábulo onde, vira um vocábulo só, porque este é o termo utilizado para verbos de movimento. Onofre vai aonde, você está se perguntando? Digamos que o Onofre vai à escola. Então, tomem nota aí. A escola. Preposição a. O Onofre vai à escola. Porém, contudo, entretanto, todavia, escola é substantivo feminino. Todo substantivo feminino tem o artigo que o define ou o indefine antes dele. Nesse caso, o artigo definido a escola. Mas também não tem a preposição fenômeno da crase. Portanto, o sinal grave aqui para indicar o fenômeno da crase. Neste A, você tem duas classes gramaticais fundidas. Eu disse fundidas, com N. Olha só, duas classes gramaticais que se unem, elas literalmente entram uma na outra. Este é o fenômeno da crase. E vai dizer lá o nosso grande Evanildo Bechara, mais de 90 anos o Bechara, há décadas dizendo. Crase é quando ocorre o quê? O encontro da preposição a com a vogal feminina do artigo feminino a. Belezinha? É só isso. A crase é exclusivamente isso. Nada mais. Bem? Então, só para deixar bem claro que preposição insere um tópico de sintaxe que é a regência, que por sua vez se desdobra numa das preposições mais usadas, que é exatamente a preposição a, no tópico derivado de regência, o fenômeno derivado da regência, uma consequência da regência, que é a crase. Bueno, avancemos, pois, para as tais das preposições essenciais. Porque até então, no nosso slide anterior, nós vimos duas delas, né? B e A. São só essas? Claro que não. Nós temos quase 2 dezenas. Alguns materiais, alguns profissionais tentam ensinar isso com musiquinhas. Eu particularmente não gosto, porque muitas vezes a pessoa fica confusa com o lance da musiquinha. Eu prefiro que você lembre das preposições essenciais treinando. Tá? Ao treinar exercício de preposição, você vai tornando aquilo sedimentado na sua memória. Mas uma maneira de se lembrar das essenciais aqui é separá-las assim, em ordem alfabética. Tá? A preposição a, ante, até, após. Na segunda linha, com, contra, de, desde. Em, entre, para, per, por, perante. E por fim, já na letra S, sem, sob, sobre e traz. Detalhe para a preposição per, que é arcaica. Essa é pouquíssimo utilizada. Legal? Pontos importantes. Dentre as quase 2 dezenas aqui de preposições essenciais, eu vou frisar para vocês as que mais aparecem. Por quê? Porque estudar para concurso é ser pragmático. O que é o pragmatismo, pessoal? Vamos lembrar aí a perspectiva. Pragmatismo é um termo que nasce na filosofia, perspectiva pragmática. O que significa isso? Tem a ver com a perspectiva de custo-benefício. Ser pragmático é fazer as coisas de uma maneira prática, ou seja, a gente vai investir tempo, mais tempo onde dá mais retorno em termos de conhecimento. E aí, dentre as quase 2 dezenas de preposições essenciais, eu vou frisar as que mais aparecem em prova. Por suposto, a preposição a, em função do fenômeno da crase, aparece bastante. Até, bastante usada também. Com, sem sombra de dúvidas. De, acabamos de ver nos nossos 2 exemplos. Em, com toda certeza. Para, preposição por. E, por fim, a preposição sem. Estão aí frisadas, dentre as quase 2 dezenas, 4, 6, 7, 8 que mais aparecem. Em mais de 90% dos exercícios de preposições, vocês estarão diante destas daqui assinaladas. Bueno? Lembremos também que, além das preposições, você pode se deparar com locuções prepositivas. Refresca a minha memória. Diga aí. Grite aí
por detrás da sua tela para mim. Quem sabe eu não ouça. O que é uma locução, pessoal? Locução é quando duas ou mais palavras exercem a função gramatical de uma classe gramatical qualquer. Nós temos locuções adjetivas, adverbiais e também as prepositivas. Para você estar diante de uma locução prepositiva, vejamos exemplos. Você tem que estar diante de uma locução que termina com uma preposição. E aí são inúmeras as possibilidades. Tá? Só nesse meu primeiro exemplo aqui, ó, joguei na loteria a fim de ficar rico. Eu não jogaria na loteria por outro motivo, certo? Cadê a locução? Olha ela aqui, ó, a fim de. Tá vendo que ela termina com a preposição de? Locução prepositiva. Inclusive, essa locução, ela é equivalente a uma locução, desculpem, a uma preposição essencial. Ela equivale à preposição para, certo? O sentido é exatamente o mesmo. Ó. Joguei na loteria para ficar rico. Joguei na loteria a fim de ficar rico. Percebe? E aí, como já falei lá atrás na aula de advérbio, quando explicava a questão de locuções adverbiais e também no caso de adjetivo, que você pode substituir alguns adjetivos por locuções adjetivas. Na produção textual, vai intercalando a coisa. Se o texto ficar muito carregado com a preposição para, você pode substituí-la por a fim de, que teria o mesmíssimo sentido de outras locuções prepositivas que podem terminar também com a preposição de, exatamente com o mesmo valor nocional, para usar os termos do gramatiquês. Eu estou fazendo aspas aqui porque essa palavra não existe. Eu a inventei, gramatiquês. Gramatiquês, eu costumo brincar com os alunos, é a língua dos gramáticos. Tá? Na perspectiva do gramatiquês, as locuções prepositivas, assim como algumas preposições, têm valores nocionais. Qual o valor nocional entregue aqui? Revelado por essa preposição, por essa locução, desculpem, é a de finalidade. Portanto, eu poderia escrever, ó, joguei na loteria com a finalidade de ficar rico. Com a finalidade de. Eu usaria 4 palavras, uma locução enorme, com o mesmíssimo sentido. Com o objetivo de, agora uma bem rebuscada para você, com o fito de, também teria exatamente o mesmo sentido. É legal saber locuções adjetivas, adverbiais, prepositivas, de qualquer tipo, exatamente para você ter, né, essa flexibilidade de ir substituindo para enriquecer o seu texto na hora da produção textual. Fecha esse parênteses. Outro exemplo de locução prepositiva, só para a gente não ficar em um só, porque os exemplos são inúmeros. O gato passou através da janela. Olha aqui. Através da janela. Locução prepositiva. Onde está a preposição? Está aqui, ó. Na realidade, dali de dentro. Preposição de está contraída com o artigo feminino a. De mais a. O que vai acontecer? Vira da. Por suposto, de mais o vira do. As preposições podem se contrair. Fiquem atentos. Já que eu falei em contração, deixa eu dar mais um exemplo aqui, ó. Preposição em mais artigo definido a. O que vira? Quando elas se contraem, na. Evidentemente, na forma masculina, idem. Em mais o, no. Bueno? E aí chegamos no tópico fundamental, que é bastante cobrado nas boas bancas. Se você for fazer uma prova da VUNESP, muito cuidado com este tópico aqui dentro de preposição. Valor nocional. Puxa, professor, o que é esse valor nocional? É o gramatiquês para o aspecto semântico que esta classe gramatical pode nos revelar a depender do contexto. Tal como na aula de advérbio, vou sugerir que você não fique decorando listas, porque são muitos valores nocionais possíveis e várias preposições e locuções prepositivas. As possibilidades são inúmeras. Como é que eu aprendo isso então? A aplicação prática, com o exercício e analisando dentro do universo contextual, de forma comparativa entre as alternativas, qual é o valor semântico ou valor nocional entregue, revelado por aquela preposição. Exemplos. Astolfo foi ao cinema com Risoleta. O nosso belíssimo casal. Está ali a preposição com. Qual o sentido entregue aqui? Revelado.
pela preposição com. A risoleta foi junto, não é? Eles foram juntos ao cinema. Logo, essa preposição aqui está entregando a ideia de companhia. Opa, errei a letra. Bora aqui. Lembrando, pessoal, que o vocábulo companhia não existe mais sem o H, o dígrafo. Companhia. Agora foi. Belezinha? Essa é a noção, a ideia, o valor semântico. Lá na aula de advérbio você aprendeu como circunstância, tudo bem? Aqui nós aprendemos como valor nocional. Trata-se a rigor da mesma coisa. Bueno? Exemplo 2. Estudo bastante para ser aprovado. É uma preposição essencial, mas poderia ser a locução que a gente acabou de ver. A fim de, ou com o objetivo de ser aprovado. Tanto as locuções como esta preposição, ela nos revela qual valor nocional, qual valor semântico, qual ideia. Diga aí, isso mesmo, finalidade. Essa eu quase consegui ouvir. Finalidade. Maravilha? Terceiro exemplo. Carlos Gomes nasceu em Campinas. O grande compositor Carlos Gomes nasceu aqui, na bela Princesa do Oeste. Nossa, tá ficando chato já, o cara não para de puxar sardinha para Campinas em tudo quanto é aula. Mas é verdade, hein? Informação verdadeira. Carlos Gomes é nascido aqui, na nossa grande Campinas. Nasceu em Campinas. Preposição em. Você decora que a preposição em, ela revela o valor de lugar. Nesse caso aqui é o que aconteceu. Mas nem sempre. Cuidado. Eu insisto que não vale a pena decorar listas de preposições e seus valores semânticos, e seus valores nocionais. Você entende aquilo no contexto do exercício. Olha só, Carlos Gomes nasceu onde? Em Campinas. Esta preposição está conectando termos e está revelando aqui o seguinte valor nocional, o de lugar. Maravilha? Passemos para os exercícios, então. Já que a teoria não é complexa, vamos aplicá-la na prática. Exercício número 1, lá na banca Itami, no estado do Goiás. No trecho, tinha a ver apenas comigo mesma, com os livros que havia na estante de quinquilharias de meu pai. O termo com é um ou uma. Cadê o termo? Aqui, ó. Tá bem tranquila essa, né? Exercício de classificação morfológica. Classe de palavras. Dentre as alternativas, você tem lá 4 possibilidades de classe de palavras. Nós já acabamos de ver que essa é uma das preposições essenciais. Bem tranquilo, é um exercício só para vocês verem que sim, o tópico de preposição pode ser cobrado, a depender da banca, do ponto de vista da classificação morfológica pura e simples. Mas o que mais aparece para valer, de verdade, valores nocionais, circunstâncias. Questão 2. Repito, se você for fazer uma prova da VUNESP, é fundamentalmente isso daqui que a VUNESP cobra sobre preposições, mas também sobre advérbios. Legal? Ela quer saber esta conexão da classe morfológica, da classe gramatical, com seu aspecto semântico. Vejamos o enunciado. Lá da Câmara de Serrana. Eu já perguntei em outra aula onde fica Serrana, o pessoal ainda não respondeu, hein? Manda um e-mail pra gente. O pessoal aí de Serrana. O termo até, em destaque nas frases instituições como Previdência e até democracia representativa, podem entrar em colapso. Tem uma frase aí. Segunda frase. Até o começo do século XIX, filhos eram um ativo econômico. Olha aqui a palavra usada pela banca da VUNESP. Circunstância. Qual a circunstância? Olha que doido. A VUNESP pega o termo do gramatiquês, circunstância, que você aprende como sendo do advérbio, e aplica aqui num exercício de preposição. Porque a rigor, meus caros, minhas caras, vou falar mais uma vez, o ponto de vista semântico aqui, tanto em advérbios como em preposição, é o mesmo. E por isso que o examinador da VUNESP pode usar aí de forma intercalada, intercambiar os termos livremente. Ideia, noção, valor, circunstância, sentido. Tudo isso é praticamente sinônimo nesta perspectiva que estamos estudando aqui. Bueno? Volta comigo. Até e até.
Aí você aprendeu que até é uma preposição essencial e gravou, né? Decorei que até transmite a ideia do quê? Vamos supor que você viu num exercício e gravou muito firmemente que ela transmite a ideia, o valor nocional de inclusão, certo? Porque, como por exemplo na primeira frase, olha só, instituições como Previdência e até democracia representativa, incluindo a democracia representativa. Tá vendo como ela entrega a ideia de preposição? Desculpa, a ideia de preposição. A preposição entrega a ideia de inclusão, beleza? Olha aqui, ó. Vou ler de novo a frase. Instituições como Previdência e até democracia representativa. E incluindo democracia representativa. Tá? Tem aí a ideia, o valor nocional de inclusão. Vamos supor que você fez um exercício e gravou que o até tem este valor. Será que ele vai ter sempre o valor de inclusão? Se fosse isso, teria uma possibilidade nas alternativas? Sim. Olha o examinador tentando te derrubar. Letra D, inclusão em ambas ocorrências. Você gravou, fez algum exercício algum dia, né, ou viu em tabelas de valores nocionais de suas preposições, que essa daqui entrega a ideia de inclusão. Tá? Tal como nessa frase, está bem nítido a ideia de inclusão. Previdência e incluindo democracia. Mas, contudo, porém, entretanto, ela pode trocar de sentido a depender do contexto. Olha a segunda frase. Até o começo do século XIX, vírgula, o que vem depois da vírgula nem nos interessa. Até o começo do século XIX, tudo isso daqui, inclusive do ponto de vista sintático, é o quê? É um adjunto adverbial de tempo. Até o começo do século XIX. Significa o seguinte, olha, até o começo do século XIX, ou seja, tudo que veio antes do século XIX, todos os outros séculos antes do XIX, até chegar nele. Logo, esta preposição, ela também está expressando a circunstância do adjunto adverbial todo. Ela está dizendo o seguinte, ó, tudo que veio antes até ali não é a ideia de inclusão, a ideia aqui é de tempo. Maravilha? Portanto, o primeiro até é inclusão, o segundo, na segunda frase, é de tempo. Onde nós temos isso? Letra A, inclusão e tempo, respectivamente. Tranquilo? Belezinha? Terceiro exercício. Lá da Prefeitura de Marília, terra quente pra caramba, lá no interior do estado de São Paulo. Lá no interior, Campineiro não admite que Campinas também é interior. O interior começa daqui pro fundo, tudo bem? Da metrópole de Campinas para o fundo do estado. Incluído lá a nossa pequena Votuporanga, do ladinho ali de São José do Rio Preto. Olha só, nem tão do lado assim, não é? Considere os trechos do texto, perguntaram lá na Prefeitura de Marília. Se eu não estiver enganado, esse exercício também é VUNESP, olha que bem feito. Junto à casa de Julieta fica a sala do clube de Julieta, preposição de, frisada lá em negrito. E tem voluntários para responder. O resto da frase nem nos interessa muito, já apareceu a preposição aqui, ó. Terceira frase. Nos anos de 1980, a entidade foi criada oficialmente com apoio do governo. 3 preposições. Qual o comando da questão? As preposições destacadas estabelecem entre as palavras, o examinador da VUNESP te dando a definição aqui do que elas fazem, ó. Elas estabelecem, porque elas conectam as palavras, correta e respectivamente, o quê? Relações de. Ele não usou aqui valor nocional, não usou circunstância, não usou ideia, não usou nada. Ele só está dizendo, olha, elas estabelecem, ou seja, elas conectam, elas ligam as palavras e ao fazê-lo, elas estabelecem relações de. Vejamos uma a uma. Junto à casa de Julieta, é a casa de Julieta. Aquela preposição de, ela está entregando a ideia, revelando a ideia de posse. A casa pertence a Julieta. Olhe lá para as alternativas. Ah, eu poderia ficar um tanto confuso, professor, com lugar. Tudo bem, você pode, né, na hora ali, da pressão da prova, pensar, a casa de Julieta é posse, mas pode dar ideia de lugar, afinal de contas, se é a casa da Julieta, você pode fazer um raciocínio um tanto torto, assim, ela habita ali, de repente isso é lugar. Na dúvida, o que você faz? Se você tem 3 vocábulos para julgar, olha para o próximo. Olha aqui. Posse, posse, lugar e lugar. Puxa, fiquei em dúvida. Mas pelo menos a letra D de diadema, você já sabe que não é. Consequência não tem nexo nenhum. Tudo bem? Segunda frase.
e tem voluntários para responder. Voluntários para responder. Meus caros e minhas caras, a preposição para quase que sempre entrega uma única noção, a de finalidade. Tem voluntários com a finalidade de responder, a fim de responder, para responder. Pronto, onde apareceu finalidade? Olha só, na segunda, pensando na perspectiva aqui do respectivamente. E por sinal, olha o detalhe. Tá faltando a letra C aqui, olha, respectivamente. Esse C não sumiu nem após a reforma ortográfica porque é uma consoante pronunciada, assim como no verbo conectar. Legal? Esse C não sumiu não. Ele sumiu aqui provavelmente porque no copia e cola ali deu alguma pane. Mas vamos lá, só para deixar claro que não foi um erro ortográfico do professor, foi um aspecto técnico. Belezinha? Fecha esse parênteses. Nós temos finalidade como segundo elemento a ser julgado na A, na C e na E, certo? Portanto, eliminamos B e D. Agora estamos entre 3. É assim que se faz prova teste. Você vai, método da sopa quente, vai comendo pelas beiradas para chegar na resposta correta. Último vocábulo, com. A entidade foi criada oficialmente com apoio do governo. Não seria causa, né, pessoal? Aliás, a B a gente já tinha eliminado. Na C, causa. Não faz sentido nenhum, causa. E na E, finalidade, também apareceu finalidade como sendo o segundo termo, ou seja, essa a gente ainda não tinha eliminado. Considerando que você ficou em dúvida entre lugar e posse na primeira, né? Eu acredito que você já nem tem mais essa dúvida, mas considerando, eu estou resolvendo o exercício considerando que você não está ainda tão craque em relação a esse tópico. Mas vamos lá. Ficamos entre dúvida ali, posse e lugar, fomos eliminando, ficamos entre A, C e E, finalidade no segundo na letra C, finalidade no terceiro na letra C. Mas na letra C aparece causa. Aqui não tem sentido nenhum de causa, né? Foi criada oficialmente com apoio do governo. A entidade foi criada oficialmente com apoio do governo. Ela foi criada com o apoio do governo. O governo estava junto à entidade. Aí o junto usaria outra preposição, junto a, certo? Aqui a ideia de companhia. Portanto, posse, finalidade e companhia. Aonde aparece isso? Letra A. Logo, a letra C não poderia porque aqui aparece causa. E a letra E, simultaneidade. Não, olha, a entidade foi criada oficialmente com o apoio do governo. O governo esteve junto nesse ato de criação da entidade. A noção é de companhia. Professor, fiquei gravando tabelas, decorando tabelas e valores nocionais. E aí não fica legal, não. É complexa a coisa se você for por esta via. O legal é treinar com exercícios e fazer como eu resolvi aqui, ó, de forma comparativa. Bem, eu acho que quando eu apontei posse no primeiro, a maior parte de vocês já percebeu, né, e não ficaria em dúvida entre posse e lugar. Mas eu apenas considerei essa possibilidade de dúvida para avançar ali pelo método da sopa quente. De todo modo, achamos a resposta aí após analisarmos o terceiro vocábulo com a noção de companhia. Letra A resposta. Maravilha? Pessoal, brevíssima revisão verbal como sempre. Há quase 2 dezenas de preposições essenciais. Algumas aparecem muito mais do que as outras. Exemplos delas: a preposição com, a preposição de, a preposição para, a preposição por, bem? A preposição em, a preposição sem. Esses exemplos que eu citei aqui aparecem muito mais do que as outras preposições da nossa listinha das essenciais. De todo modo, convém sim você saber todas aquelas. Se você escrever cada uma delas na ordem alfabética, dividindo em linhas, como eu fiz, procurando separar em bloquinhos ali da ordem alfabética, algumas vezes que você fizer isso, você fica craque e acaba se lembrando de todas. Mas fundamentalmente essas que mais aparecem, que você precisa realmente saber de bater o olho e falar, isto é uma preposição. Maravilha? E aí o que acaba sendo cobrado para valer, principalmente nas boas bancas? As bancas boas gostam de perguntar o aspecto semântico, o valor nocional, a ideia, o sentido que as preposições podem estabelecer entre termos verbais e seus complementos, ou termos nominais e seus complementos. Maravilha? São inúmeras possibilidades. Por quê? Porque você teria que cruzar várias preposições e várias locuções prepositivas com mais de uma dezena de valores nocionais.
Para não ficar decorando listas, treine com exercícios, da maneira que a gente costuma fazer aqui após a parte teórica. Treinando, você vai assimilando para aprender a resolver de forma comparativa todo e qualquer exercício, analisando o contexto do exercício. Até porque, como vimos, algumas preposições vão trocar de sentido a depender do emprego do emprego ao qual elas são submetidas. Belezinha? Maravilha? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.